E aí, como teve gente que eu acho que deve estar entrando agora, eu vou falar mais uma vez, né, sobre essa questão aqui nós tínhamos falado de áreas anteriores, né, quadrado, retângulo, los, desculpe, paralelogramo e triângulo, né, a gente ia falar dessas fórmulas. Aqui, hoje, nós vamos começar, então, com a área do losango, né, lembrando que o losango, né, ele é como se ele tivesse inscrito aqui num retângulo, de tal forma que o que a gente chama de diagonal maior, né? Lembrando que o losango é como se fosse um balãozinho, né? E ele, você tem quando vai aqui na extremidade horizontal, né? Que vai de um vértice aqui ao outro, é o que a gente chama de diagonal maior. E lembrando que essa diagonal maior, ela corresponde exatamente ao comprimento do retângulo, né? Por sua vez aqui, quando sobe na vertical também, indo de um vértice ao outro, ao vértice oposto, nós temos o que a gente chama de D minúsculo aqui, a diagonal menor, né? Então, na horizontal, diagonal maior, e nesse sentido, diagonal menor. Quer dizer, simplesmente, se eu estivesse multiplicando a diagonal maior, né, que seria o comprimento do retângulo, pela largura do retângulo, eu teria a área do retângulo, né? E aqui a gente tinha já comentado, né? Se eu recortar esses quatro cantinhos, que são quatro triângulos, retângulos, né? Se eu recortasse aqui e colocasse aqui do lado, eu conseguiria montar um outro, ou mesmo aqui em cima, né? Só virar para cá, ó, dobrar, né? Se a gente tivesse um papel, se eu dobro para cá e dobro para cá, dobro esse aqui e dobro esse, eu passaria a ter, então, a área de dois losangos, né? Então, a hora que eu multiplico a diagonal maior vezes a diagonal menor e divido por 2, é exatamente por isso, tá? Então, uma explicação aí, né? Por que que a fórmula aí tem que ser dividido por 2, tá? Bom, mesmo quem entrou aí depois, né? Entenderam, tem alguma observação, alguma pergunta? Ok, acho que tudo bem então, né? Bom, na sequência aqui vem a área do trapézio, né? O trapézio é essa figurinha aqui, né? Que necessariamente ele tem o que a gente chama aqui de base menor e aqui base maior, tá? São paralelas, né? E aqui tem, pode ter até um lado aqui formando 90 graus, como pode ser dois lados inclinados, né? Esses dois lados inclinados, aqui está do lado aqui, né? Se eu tivesse um segundo trapézio e virasse, né, do jeito que está aqui, né? Quer dizer, esse primeiro aqui está igual, né? Esse outro aqui eu virei ao contrário, né? Juntando os dois, né? Eu justapondo um ao lado do outro nessa posição, e observar agora a figura como um todo, eu tenho, na verdade, aqui um paralelogramo, né? E o paralelogramo é base, tá? Vezes altura. Lembrando que aqui a minha base agora, como eu inverti, ficou, né? Aqui a parte de baixo e aqui na frente agora a parte de cima, né? Que é a base menor. Então, toda a base aqui agora do paralelograma seria base maior mais base menor. Então, tá aí uma explicação, né? Por que que na fórmula a gente usa base maior mais base menor. Vezes a altura, porque é a fórmula, né? Que ela pode estar aqui, onde está o Hzinho vermelho aqui, como ela poderia ficar na ponta aqui, né? Ou de cá ou de lá também, né? Mas sempre formando aí 90 graus com a base, né? Então, por isso, então, pensando inicialmente no paralelogramo, tá? Eu teria base maior mais a base menor multiplicado pela altura. Bom, aqui, como isso seria a área total deste paralelogramo. Se eu quero a metade dela, que vai corresponder exatamente agora ao trapézio, então por isso base maior mais base menor multiplicado pela altura, tá? Bom, pessoal, era isso. É bom a gente estar associando aí, né?
Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ainda falta mais uma aqui, que é a área do círculo, né? Da circunferência aí, né? Como a gente calcula toda a superfície aí, contornado pela circunferência ou o círculo, né? Que já representa toda a área, né? Bom, se eu fizesse aqui tudo tipo assim, um ângulo, dividindo aqui com um ângulo de 10 graus, né? E recortasse, quer dizer, se fosse ainda a metade, seria até melhor, né? Tipo 5 graus, assim. Aí ficaria aqui quase uma reta, né? Aí, por exemplo, eu recortaria essa metade aqui, né? Poderia estar de uma cor, seria interessante. E essa de baixo aqui com, vamos dizer, com uma outra cor, né? Então, eu iria encaixando aqui, né? Depois eu vou ver até se dá para a gente estar colorindo assim em cores diferentes aqui, né? Então eu colocaria esse aqui como se fossem uns espinhos, né? Aqui quase reto, né? Quase formando uma reta, né? Aí eu coloco, vamos dizer, esse aqui para cima, esse aqui para baixo, né? Depois põe esse outro aqui também, né? Com o biquinho para cima, depois o bico para baixo, depois sempre como se fosse encaixando, né? Um espinzinho aqui no outro, tá? Bom, e o que que isso formaria também, né? Isso formaria no final aqui, ó, um paralelogramo, né? De tal forma, o quê? Que a metade da circunferência estaria aqui embaixo e outra metade estaria lá em cima, tá? Então, por isso, esse comprimento, né? Como o comprimento total é 2 vezes π vezes o raio, o comprimento da circunferência, e se tem metade embaixo e metade em cima, significa que eu tenho π vezes raio embaixo, como se fosse a base, né, desse paralelogramo. A altura vai corresponder exatamente ao raio, né? Então, usando a forma do paralelogramo, aqui a base, né, que é π vezes o raio, multiplicado pelo raio, tá? O que daria πr ao quadrado, seria a área do círculo, ok? Oi, pessoal, quem está aí, entendeu o que eu acabei de explicar? Tá? Bom, eu vou aproveitar aqui que tem um material também. Ainda falta um tempinho mais ou menos. O Esteri não é um tigre tradicional, do contrário. Tem só 3 anos de história. Para quem não lembra, ele chegou a estudar a Conexão da Liga das Américas em 2019. Foi aniversário do Franca. Aliás, o Franca atropelou. Pediu por 100 a 70 na ocasião. Se eu atrasava bastante, Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí? Acho que agora melhorou. Bom, olha, vou aproveitar que ainda tem um tempinho de aula aqui. Era para eu estar mostrando aqui para vocês, quando a gente falou lá do seno e cosseno, que seriam os ângulos notáveis, né? Então, tem aqui um slide também, depois eu posso estar passando para vocês. Deixa eu ver se vai dar para carregar aqui, né? Acho que vai dar. Isso. Vou mostrar aqui, que são várias maneiras, inclusive, né? Deixa eu pôr aqui a... Ah, bom, tá a tela... Ah, não, aqui que tem que abaixar, né? Tá, isso. Bom, aqui é um pouco, dando uma introdução lá em funções trigonométricas, é um assunto que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Mas aqui é o seguinte, né? Se eu quiser pensar nos ângulos, aqui eu tenho um triângulo equilátero, tá? Os 3 lados são iguais, né? Como que colocou x, x aqui embaixo também seria x, né? E o que acontece com o triângulo equilátero, né? Os 3 ângulos têm 60 graus. Aqui, como eu passei a altura, né? A altura acaba dividindo esse ângulo aqui em 2 de 30, né? 30 e 30. Bom, se a gente separar aqui, né? Agora, aqui do lado direito, talvez o AHC, que é esse... É um triângulo retângulo, acho que ele está aqui na outra página, está aqui, ó.
tá? Então, eu desmontei lá o... Então, lembrando o seguinte, se os três lados lá eram x, né, aqui é a metade, né, x, aqui é x sobre 2. Então, eu fiquei com esse triângulo que mede h, aqui x e aqui x sobre 2, né? Então, aqui do lado esquerdo, eu procurei achar, calcular, inclusive usando o teorema de Pitágoras, né? Com esses dados que eu tenho aqui, da hipotenusa, da altura e da hipotenusa, a altura, que é um dos catetos, e o x sobre 2, que é o outro cateto, né? Então, é isso, ó, a hipotenusa ao quadrado, que é o x ao quadrado, seria o x sobre 2 ao quadrado, h ao quadrado. Bom, quando eu elevo, isso é uma fração, né? Eu teria que elevar o numerador, que é x, teria que elevar também o denominador, né? Ao quadrado. Então, ficaria aqui x sobre 4, aqui h ao quadrado, tá? Se eu pegar esse x sobre 4 e passar para cá, né? Eu vou ter o x ao quadrado menos x sobre 4, né? E aqui embaixo, por exemplo, né? Eu já... aí já mudou de lado, né? Já passou, esse menos passou para cá, ficou mais, o x ao quadrado também, que seria menos, ficou mais e tal, tá? Aqui eu, na verdade, como um deles aqui tem o denominador 4, que é esse primeiro termo aqui, eu teria que reduzir ao mesmo denominador, né? Que os outros têm o denominador 1, tá? Então, pegando o 4 aqui, no caso do x, eu ficaria 4 dividido por 1, 4, vezes o x, 4x. Aqui é onde tem o h, a mesma coisa, né? Seria 1, então 4 dividido por 1, né? Que é o denominador, multiplica 4h2, né? E aqui, só que não muda, né? Era x ao quadrado sobre 4, ficou x ao quadrado sobre 4. Bom, como eu reduzi aqui ao mesmo denominador antes e depois, ficou tudo igual aqui, eu posso eliminar esse denominador. Eu vou ficar só com os numeradores, né? Eu tenho, então, o 4x ao quadrado igual 4h ao quadrado mais x ao quadrado. Eu posso passar o x ao quadrado para cá, 4 menos 1x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado, 4h ao quadrado. Eu posso dividir, então, tudo por 4, né? E aqui vai ficar 3/4 e aqui vai ficar 4 sobre 4, que é 1, né? E aí, para achar o h, eu teria que extrair a raiz, né? A raiz em cima e a raiz embaixo. Bom, esse x ao quadrado, ele sai da raiz, tá aqui, ó, ele fica x. A raiz de 3 não é exata, é um número irracional, vai ficar aqui raiz de 3 mesmo. E embaixo, raiz de 4 é 2, tá? Então, na hora que eu extrair a raiz, né, meu h, aqui eu não preciso considerar o valor negativo, né, porque nós estamos falando de medidas, né, de comprimento, então é sempre positivo. Então, eu achei aqui o h, tá? Então, achando o h, eu posso até imaginar o h aqui do lado, aí eu posso calcular o seno, que é cateto oposto pela hipotenusa, né? Então, o seno de 60 seria o x raiz de 3, né? Que que seria aqui cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Que é o x. Né? Então, tá aqui, ó. X raiz de 3, né? Que é o h, né? Lembrando que o h é x raiz de 3, né? Que nós acabamos de calcular aqui, né? Então, no lugar do h, eu ponho x raiz de 3 sobre 2, né? Que é o h, tem esse valor, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é x, tá? Então, esse x, ele é x sobre 1, tá? Então, eu teria que inverter aqui, né? Ficaria 1 sobre 2x, né? 1 sobre 2x. E o x aqui continua multiplicando, né? Porque é x raiz de 3, né? O que inverte aqui é esse x que passa 1 sobre x. Então, embaixo aqui vai ficar 2x e aqui em cima continua o x raiz de 3. Aí eu posso cancelar o x com o x e sobra o quê? Só o raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor do seno, né? Aqui na sequência, eu posso achar o seno de 30, aí eu teria que olhar lá em cima, né?
teria que dividir x sobre 2 por x, né? Então, x sobre 2 por x. Esse x aqui é x sobre 1, então é uma divisão aqui de duas frações, né? Então, ele passaria multiplicando 1 sobre x. Aí eu posso cortar o x com x, vai sobrar meio. Então, achei aqui. A mesma coisa para o cosseno, né? Que vai dar esse valor, que coincide com o seno de 30, né? E depois aqui o cosseno de 30, né? Que acaba dando raiz de 3 sobre 2, usando esses mesmos valores, né? Aí no final aqui, a gente precisaria do de 45, né? Que são aqueles notáveis, né? 30, 45 e 60, né? Que pode ser em radiano também, né? Que seria o 180 dividido por 6, dá 30. Então, 180 dividido por 4 dá 45, 180 por 3, 60, tá? Então, escrito em radiano e em graus aqui. Aqui mostrando que tem uma diagonal, eu uso mesmo o teorema de Pitágoras, né? Como x ao quadrado, aí que vai dar, somando, né? O d ao quadrado, a diagonal ao quadrado, 2x ao quadrado. Vou extrair a raiz, o x ao quadrado sai, a minha diagonal é x raiz de 2, tá? E aqui eu vou usar a mesma coisa para o seno, tá? E depois eu poderia usar o cosseno também, né? Aqui ficou o seno, né? Faltou, deveria ter colocado aqui o cosseno também, né? Que fica igual, né? Porque é o cateto adjacente, quando eu tenho o oposto ou adjacente, é x também. O resultado aqui praticamente é o mesmo, né? Esse valor aqui, né? Poderia colocar sobre 1, né? O x raiz de 2 aqui é a diagonal, né? Que corresponde à hipotenusa, né? Então, lembrando, o seno é cateto oposto, que é o x dividido pela hipotenusa, que é esse valor aqui, tá? E aqui eu poderia até simplificar direto, né? O x por x aqui ficaria 1 raiz de 2. 1 raiz de 2 é conveniente a gente racionalizar, ou seja, tirar essa raiz do denominador, né? Então, para isso, eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo, né? O simétrico aqui, né? Ele seria o mesmo valor, né? Não tem soma nada, então é a própria raiz de 2. Então, eu multiplico raiz de 2, raiz de 2. Aqui ficaria raiz de 2 ao quadrado, ou raiz de 4, né? Que é igual a 2. Em cima, raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2. Como eu disse, o cosseno, o processo é o mesmo, né? E vai dar o mesmo resultado. E aqui eu fico, né? 30, 45, 60, né? O chamado ângulos notáveis, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó, se a gente fizer uma flechinha, vocês vão ver que, né, inverte. Esse daqui vem para cá e esse meio vai para lá. O meio aqui, que é o 45, é igual, né? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Aqui, ó, na hora da tangente, principalmente aqui, é fácil de calcular, né? Que a tangente também, além de ser cateto oposto, cateto adjacente, pode ser também seno sobre cosseno, né? Seno dividido pelo cosseno. Então, ó, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1, tá? Aqui, a hora que eu divido esse aqui, ó, o meio por raiz de 3 sobre 2, vai inverter, eu vou racionalizar e vou chegar nesse valor aqui, tá? Aqui seria a raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, vai multiplicar por 2 sobre 1, e o 2 aqui vai cancelar com esse 2, vai sobrar só raiz de 3, tá? Tem até uma musiquinha, né, que às vezes o pessoal de cursinho, eu não lembro muito o ritmo, né? Seria assim, ó, 1, 2, 3, né? E depois embaixo, por cosseno, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, tá? Então, você pode ver que tanto aqui como é tudo sobre 2. E a raiz quadrada a gente coloca no numerador, tá? Onde tem o 2 e o 3, tá? Então, numerador, onde tem o 3 e o 2, vai a raiz, tá? E aí, para achar a tangente, é só dividir um pelo outro, tá? Fazer aquelas, né, operações todas, né, de divisão de fração. Bom, pessoal, entenderam aí? É importante memorizar essa tabela, tá? Ali no YouTube costuma ter essa musiquinha, né? 1, 2, 3,
3, 2, 1, tudo sobre 2, né? A raiz a gente põe no numerador de 2 e 3, tá? Eu lembro assim, a tangente é diferente, né? Aí acho que é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tá? Então, dá para memorizar bem isso aí. E é importante porque, principalmente o seno e cosseno, são valores que a gente utiliza muito, né, para resolver problemas, e nem sempre são dados esses valores, né? Eu teria que saber mesmo, né? Teria que memorizar. A mesma coisa quando eu falei assim, ó, é importante também memorizar logaritmo, né? Que eu falo lá para o pessoal do segundo e do terceiro, que é o log de 2 e o log de 3, né? Que é o logaritmo decimal. Então, algumas coisas mesmo, memorizar facilita o cálculo, facilita, enfim, né? Uma série de situações aí que ajuda, né? No dia a dia aí, ou nos Enems, nos vestibulares, tá? Bom, pessoal, dúvida, pergunta, observação sobre isso, aula anterior, sei lá, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma observação. Bom, a questão da área, né? Nós praticamente aí vimos a maioria, tá? Por que que elas são importantes aí, né, para nós, no caso? Além das unidades, né, que a gente acabou de colocar lá, faltou um detalhe aqui, né? Na hora que a gente estiver vendo o volume, né, nós vamos pegar as unidades do volume, né, que assim como você tem lá para o comprimento, perímetro, né, tem um metro linear, né, que é o metro, a gente representa pela letra M, a unidade aí da área é o metro ao quadrado, né, o M com 2 em cima lá, com expoente 2, né, e o metro cúbico, né, que é M elevado à terceira potência, né, expoente 3. E para a gente entender o que seria um metro cúbico, né, imagine uma caixa d'água, por exemplo, né, que mede 1 metro, né, seria cúbica mesmo, né, 1 metro de comprimento na base, né, 1 metro na largura e 1 metro na altura, né. Uma caixa d'água com essas medidas, ela teria 1 metro cúbico de água, né, se for pensar numa caixa d'água. E se a gente pensar quantos litros cabe aí? Bom, eu teria que transformar isso em decímetro cúbico, né? Então, diferentemente do linear, que você vai de 10 em 10, e no quadrado lá você vai de 100 em 100, aí no metro cúbico você vai de 1000 em 1000, né? De 3 em 3 casas. Então, do metro cúbico para decímetro cúbico, né? Vai dar 1000 decímetro cúbico, né? E como um decímetro cúbico, que seria imagina uma caixinha aí seja do que vocês quiserem aí, né? De madeira lá, bem vedado, ou pode ser de metal mesmo, bem soldado, né? Que ela tenha 1 decímetro, que seria 10 centímetros, né? 1/3 da régua, mais ou menos, né? De largura, de comprimento de largura, e 10 centímetros ou 1 decímetro de altura. Ali dentro, por incrível que pareça, né? Porque ela fica uma caixa que não é muito grande, né? Mas ali dentro caberia 1 litro de leite, de Coca-Cola, de qualquer coisa, tá? E a hora que você coloca, né, 1 litro, que ele, assim, né, ele tá mais alto, né, perto da caixinha lá, dá para falar, puta, mas não vai caber 1 litro aí, mas cabe, viu? Exatamente, só se as medidas ali tiver errado. Se as medidas tiver certinha ali dentro, vai ter que caber exatamente 1 litro, tá? E isso é importante, né? Porque você pode dar um problema, né? Que tem as dimensões, seja em centímetro ou em decímetro, pode ser uma caixa, por exemplo, e você vai perguntar quantos litros cabe ali, né? Então, primeiro tem que calcular tudo lá em tipo metro cúbico. Aí transforma em decímetro, né?
decímetro cúbico, que aí é o correspondente, né? Então, se tem lá 1000 decímetro cúbico, significa que é 1000 litros, tá? Bom, era isso que eu tinha que estar passando para vocês hoje, tá? Eu vou até interromper aqui a gravação e continuo um pouquinho aqui para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida.